Ninguém na sala do tribunal estava preparado para o que aconteceu naquela manhã de outubro. A mulher que entrou pela porta usava um vestido simples, cor de cinza, cabelos presos, olhos fundos de quem não dormia há semanas. Ela se chamava Renata. 38 anos. Professora de matemática numa escola pública do interior de Minas Gerais. Mãe de 2 filhos. E, naquele dia, num processo que poderia tirá-la para sempre da vida que conhecia. O crime que lhe imputavam era devastador: desvio de verba pública da Associação de Pais e Mestres da escola onde trabalhava. Quase R$ 90 mil que, segundo a acusação, haviam sumido ao longo de 2 anos. E o nome de Renata estava em todos os documentos. Na conta bancária. Nas assinaturas. Nos recibos. O promotor era jovem, ambicioso, e construiu seu caso com a precisão de quem havia esperado muito tempo por uma oportunidade assim. Cada prova parecia encaixar na seguinte como peças de um quebra-cabeça montado com cuidado cirúrgico. A defesa tentou rebater, mas as evidências eram pesadas demais. Pesadas demais até para os próprios advogados de Renata acreditarem completamente na inocência dela. E ali estava ela, sentada à mesa da defesa, com as mãos cruzadas sobre o colo, os lábios apertados, tentando não desabar diante de cada testemunha que subia ao banco e apontava o dedo na direção dela. Ninguém sabe exatamente o que ela sentiu quando o promotor começou a exibir os vídeos. Câmeras de segurança do banco. Imagens de uma mulher retirando dinheiro no caixa eletrônico. Cabelos parecidos. Altura parecida. A mesma data dos saques suspeitos. O promotor cruzou os braços e olhou para o júri com aquele meio sorriso de quem acredita que o jogo já acabou. Foi nesse momento que Renata desmaiou. Não foi um desmaio dramático de novela. Foi o tipo silencioso, que começa com os olhos indo para trás e termina com o corpo escorregando devagar da cadeira antes que alguém consiga reagir. O advogado dela se levantou em pânico. O juiz bateu o martelo. Uma funcionária do tribunal correu com um copo d'água. E por alguns segundos, toda a sala ficou em suspenso, como se o ar tivesse sido sugado para fora do ambiente. Quando Renata voltou a si, alguns minutos depois, ela estava deitada no corredor do tribunal, com a cabeça apoiada no colo da assistente do seu advogado. Ela abriu os olhos, olhou para o teto de concreto amarelado e disse, com uma voz que mal saía: "Eu juro que não fui eu." Essas palavras chegaram até o juiz. Chegaram até o promotor. Chegaram até as testemunhas que ainda estavam na sala. E chegaram, sobretudo, até uma pessoa que estava sentada na última fileira daquela sala de audiências desde o começo da manhã, sem que ninguém prestasse atenção nela. Essa pessoa era Claudinho. Claudinho tinha 52 anos, barba por fazer, jaqueta velha de couro marrom e um pendrive no bolso. Ele não era advogado. Não era jornalista. Não era investigador particular. Era cunhado de Renata, irmão mais velho do marido dela, e havia passado os últimos 6 meses fazendo uma coisa que ninguém havia pedido para ele fazer: investigar por conta própria o que havia acontecido com o dinheiro da associação. Porque Claudinho conhecia Renata há 18 anos. Havia estado no casamento dela. Havia segurado a mão dela no velório da mãe. Havia visto ela recusar um aumento que outra escola ofereceu porque não queria mudar os filhos de turma no meio do ano. Havia visto ela organizar uma vaquinha entre os professores para comprar material escolar para alunos que não tinham condições. E Claudinho sabia, com a certeza que só vem de quem realmente conhece uma pessoa, que Renata não havia roubado nada. O problema era provar isso. Ele começou pela coisa mais simples que conseguia imaginar. Foi pessoalmente ao banco onde os saques haviam sido feitos. Não para entrar, porque ele sabia que não teria acesso a nada. Mas para observar. Para entender a disposição das câmeras. Para notar os ângulos. Para perceber que havia um poste de sinal na calçada que, dependendo do horário do dia, projetava uma sombra que cobria exatamente o lado esquerdo do rosto de quem usava o caixa eletrônico externo. Isso não provava nada ainda. Mas acendeu uma faísca. Depois, ele foi falar com os comerciantes da rua. Não com perguntas diretas sobre o crime, porque sabia que as pessoas fecham quando se sentem interrogadas. Ele foi com pretexto de conversa. Entrou na padaria do lado, pediu um café, ficou parado no balcão. Deixou a conversa caminhar. E em 20 minutos, o dono da padaria mencionou, quase de passagem, que havia uma mulher que aparecia com frequência naquela rua há cerca de 2 anos. Uma mulher que às vezes ficava parada do lado de fora do banco, como se esperasse o momento certo para entrar. E que essa mulher tinha um jeito de andar muito particular, com o pé direito levemente virado para fora. Claudinho anotou tudo. Nas semanas seguintes, ele passou a frequentar a escola onde Renata trabalhava.
Não a escola em si, mas as imediações. A padaria em frente. O ponto de ônibus do lado. A esquina. Ele conversou com mães de alunos, com faxineiros, com o senhor que vendia pastel na calçada toda sexta-feira. E foi o vendedor de pastel quem disse algo que mudou tudo. Aquela professora nova que ficou só um semestre. Ela saía sempre junto com a Renata. Muito grudada. Mas aí ela foi embora e nunca mais apareceu. Professora nova. Um semestre. Foi embora. Claudinho voltou para casa e passou a noite vasculhando os registros públicos da escola que havia conseguido com contato na Secretaria de Educação do município. E lá estava o nome de uma professora substituta que havia sido contratada por 6 meses para cobrir uma licença médica. Ela tinha começado exatamente 2 meses antes dos primeiros saques suspeitos. E havia pedido demissão 3 semanas antes de a irregularidade ser descoberta. O nome dela era Soraya. Encontrar Soraya não foi fácil. O endereço no cadastro da secretaria era de uma casa onde ela havia morado e que estava agora alugada para outra família. O número de telefone estava desligado. As redes sociais tinham sido desativadas ou deletadas. Era como se ela tivesse decidido desaparecer. Mas Claudinho tinha tempo. E tinha teimosia. Ele rastreou o perfil antigo dela numa rede social por meio de uma foto que havia sido marcada por uma colega de faculdade anos antes. A colega ainda estava ativa. Ele mandou mensagem dizendo que estava tentando entrar em contato com Soraya por causa de uma questão de documentação escolar. A colega, sem desconfiar de nada, disse que Soraya havia se mudado para uma cidade do interior do Paraná depois de um relacionamento que terminou mal. Claudinho pegou o carro e foi. A viagem durou 7 horas. Ele chegou à cidade no começo da tarde, sem endereço preciso, armado apenas com o nome de Soraya e a informação de que ela havia se mudado para lá. Passou 2 horas andando pelos bairros mais simples, perguntando em mercadinhos, farmácias, igrejas. Então, numa banca de revistas perto da rodoviária, o bancário reconheceu a foto que Claudinho tinha no celular. Essa mulher trabalha no salão ali na esquina. Faz unhas. Claudinho respirou fundo antes de entrar no salão. Soraya estava sentada atrás do balcão quando ele abriu a porta. Ela levantou os olhos, e no segundo em que reconheceu o rosto de Claudinho, porque os dois haviam se cruzado uma vez num evento da escola, a cor saiu completamente do rosto dela. Ele não precisou dizer nada. A expressão dela disse tudo. Mas ele disse assim mesmo: eu vim conversar com você sobre a Renata. O que aconteceu nas 2 horas seguintes, Claudinho descreveu depois como a conversa mais difícil da vida dele. Soraya não confessou imediatamente. Ela negou, desviou, levantou, pediu para ele sair, ameaçou chamar a polícia. Mas Claudinho ficou com calma, sem levantar a voz, mostrando, uma a uma, as peças que havia reunido. As datas, a sombra no poste, o jeito de andar, o momento da demissão. Então ele mostrou algo que havia descoberto apenas 2 dias antes de viajar, um extrato bancário de uma conta no nome de uma empresa de fachada, obtido por um amigo que trabalhava numa corretora e havia cruzado informações de forma não oficial. Uma conta que havia recebido depósitos em valores e datas que coincidiam perfeitamente com os saques suspeitos. A empresa estava registrada no nome da mãe de Soraya. Soraya ficou olhando para aquele papel por um longo tempo. Então, bem devagar, começou a chorar. Ela contou que havia sido pressionada por um ex-companheiro que tinha dívidas com pessoas perigosas. Que a ideia havia começado pequena, com um desvio aqui, outro ali, usando o acesso que ela tinha aos sistemas da associação durante o período em que trabalhou como auxiliar administrativa. Que ela havia criado um segundo cartão vinculado à conta da associação usando dados de Renata, que tinha acesso legítimo e assinava os documentos sem suspeitar. Que quando percebeu o tamanho do que havia feito, já era tarde demais para voltar atrás. E que quando a investigação começou, ela simplesmente fugiu, acreditando que nunca seria encontrada. Claudinho gravou toda aquela conversa no celular, com o consentimento verbal de Soraya, que, ao final, disse que estava cansada de fugir. Ele voltou de carro para Minas naquela mesma noite. E foi por isso que, naquela manhã de outubro, ele estava sentado na última fileira da sala de audiências com um pendrive no bolso. Quando Renata voltou à sala, ainda pálida, ainda tremendo levemente, o advogado dela se aproximou do juiz e solicitou uma interrupção para apresentar novas provas. O promotor objetou, mas o juiz, intrigado, concedeu 30 minutos. Claudinho entregou o pendrive ao advogado. A gravação da conversa com Soraya foi reproduzida em alto-falante naquela sala. Cada palavra, cada pausa,
Cada momento em que a voz de Soraya quebrava. E junto com a gravação, Claudinho havia organizado um dossiê com todas as anotações, fotografias, o extrato bancário, a linha do tempo dos saques comparada com o período de contratação de Soraya, e uma declaração escrita da colega de faculdade confirmando a mudança para o Paraná. O promotor ficou sentado, imóvel, durante toda a reprodução. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. O juiz pediu vista dos documentos. Determinou que o caso fosse suspenso para a abertura de uma nova investigação. E olhou para Renata com uma expressão que ela depois descreveu como a primeira vez, em meses, que alguém dentro daquela sala olhou como uma pessoa e não como uma culpada. Soraya foi localizada pelas autoridades 48 horas depois. Ela não fugiu. Ficou esperando no salão de unhas no interior do Paraná. Entregou-se sem resistência e assinou uma confissão formal que confirmava tudo o que havia dito a Claudinho. O processo contra Renata foi arquivado 32 dias depois. Ela soube da decisão por uma ligação do advogado, numa tarde de segunda-feira, enquanto estava na cozinha de casa ajudando o filho mais novo com o dever de escola. Ela desligou o telefone, encostou as costas na pia, escorregou até o chão e ficou ali por um tempo que ela mesma não soube medir, com os joelhos no peito, chorando em silêncio. O filho veio até ela, se ajoelhou do lado e perguntou: "Mãe, acabou?" E ela disse: "Acabou, meu filho. Acabou." Claudinho soube da notícia por uma mensagem de texto do irmão. Ele estava no quintal de casa consertando uma cadeira de madeira quando o celular vibrou. Leu a mensagem, colocou o celular no bolso, pegou a lixa de volta e continuou o trabalho. Quando o irmão ligou em seguida, empolgado, querendo comemorar, Claudinho disse: "Eu sei. Que bom. Agora para de me ligar que eu tô trabalhando." Depois que desligou, ficou parado por um momento. E sorriu sozinho para a cadeira quebrada na sua frente. Renata voltou a dar aulas 3 semanas depois. No primeiro dia, os alunos não sabiam muito bem o que tinha acontecido, porque eram crianças, e o mundo adulto com suas injustiças e tribunais ainda estava longe deles. Mas havia algo diferente na professora que entrou pela porta naquela manhã. Uma leveza que não estava lá antes. Uma forma de olhar para cada rosto na sala de aula como se aquilo fosse, de alguma maneira, um presente. Ela começou a aula como sempre, com um problema de matemática na lousa. Mas antes de escrever os números, ela parou, virou para a turma, e disse uma coisa que nenhum daqueles alunos vai esquecer tão cedo. Nunca desistam de dizer a verdade. Mesmo quando ninguém acredita em você. Mesmo quando tudo parece provar o contrário. A verdade tem um jeito de aparecer. Demora às vezes. Mas ela aparece. Uma menina na terceira fileira levantou a mão e perguntou: "A senhora está falando de matemática?" E Renata riu. Um riso de verdade, do tipo que sobe até os olhos. E disse: "Estou falando de tudo, minha filha. De tudo." Há histórias que nos lembram que a justiça nem sempre chega pelos caminhos que a gente espera. Que às vezes ela vem de um cunhado teimoso com jaqueta velha de couro marrom e tempo demais nas mãos. Que às vezes ela mora no detalhe que todo mundo ignorou: a sombra de um poste, o jeito de andar de uma mulher, uma conversa numa banca de revistas perto da rodoviária. E há histórias que nos lembram do preço que se paga quando o sistema falha. Renata perdeu meses de sono. Perdeu o respeito de colegas que a olhavam com desconfiança nos corredores. Perdeu a sensação de segurança dentro da própria escola onde havia construído sua vida profissional. Perdeu a certeza, que todos nós carregamos sem perceber, de que inocência é proteção suficiente. Ela não perdeu a voz. Não perdeu a capacidade de olhar nos olhos. E não perdeu, mesmo nos momentos mais escuros daquele processo, a convicção de que havia algo maior do que aquele tribunal, do que aquelas câmeras, do que aquelas assinaturas falsificadas, do que toda aquela armação cuidadosamente construída sobre o nome dela. Havia a verdade. E a verdade, como ela mesma diria para seus alunos mais tarde, tem um jeito de aparecer. Vozes que doem existe para contar histórias assim. Histórias que machucam antes de curar. Histórias que lembram a gente de que por trás de cada processo, de cada acusação, de cada nome num documento, existe uma pessoa. Uma professora que chora no chão da cozinha. Um cunhado que dirige 7 horas com um pendrive no bolso. Uma mulher que desmaia num tribunal e mesmo assim encontra forças para dizer: "Eu juro que não fui eu." Se você chegou até aqui, você sabe que essas vozes importam. Compartilha com quem precisa ouvir. E até o próximo.